aqui também e vou subir lá, né, justamente para quem porventura futuramente deseja aí rever, né, essa videoaula aqui. Vai estar lá no canal, tudo bonitinho, certo? Esse módulo, eu vou ver aí, né, turma, pelo menos, né, para cada módulo, eu vou tentar subir lá uma videoaula, para que o conteúdo fique lá, né, fique fixo ali, e para quem aí deseja, porventura venha querer dar uma revisada, enfim, né, ou não entendeu muito bem, ou não pôde acompanhar, fica lá afixado e vocês conseguem contemplar. Beleza? Moçada, bem, antes da gente dar continuidade, até porque falta bem pouquinho, né? A gente viu aqui a diferença, né, entre revoltas nativistas e revoltas emancipacionistas, né? As revoltas nativistas, elas vão ocorrer num contexto mais de descontentamento, né, mas não vão propor aí uma ruptura com a ordem estabelecida, ao passo que os emancipacionistas, eles sim, né, vão aí propor uma ruptura mais direta e substancial, perfeito? Moçada, isso não é problema meu amigo. Eu não tenho. Entende? Isso aí. Cada um com seus e-mails aí, certo? Eu aqui com o meu, vocês com o seu aí. E, bem, aliás, aí, ó, pô, tijolinho, um abraço pra você aí, parça. Ó, rapaziada, antes de continuarmos, para quem aí viu a live às 7 da manhã, ou para quem porventura tenha visto depois, não sei, né, como é que foi aí, eu quero perguntar para vocês, e por gentileza manifestem-se, se vocês têm alguma pergunta até aqui, né? Se vocês têm algum questionamento, se vocês têm, enfim, alguma questão a ser apresentada antes da gente dar continuidade. Pode parar com essa discussão aqui no coisa aqui, né? Chiu, pode, senão eu vou botar vocês para fora. E aí, gente, alguém tem alguma pergunta? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer pedir algum esclarecimento? Quer fazer algum comentário? E aí? Sem perguntas? Quem mais se manifesta aí, gente? E aí, moçada? Tranquilão, Bruna? Beleza? Bem, ótimo. Se tá tudo tranquilo, então, né, gente, é sinal de que, né, mas calma, ânimo, muito ânimo, gente, muita paciência, né, muito pensamento forte aí, porque a situação, ela pode e ela vai piorar. Pode acreditar nisso, viu, gente? Então, ânimo, porque dias piores, né, virão, como diria o grande Chorão, né, dias de luta e dias de derrota. Não sei, eu não lembro, né, até porque eu não gosto do Charlie Brown, mas é isso, a ideia é essa. Dias de luta, dias de derrota, dias de fracasso, dias de quarentena, certo? Gente, o seu avô, o Miguel, pô, um abraço pro avô do Miguel aí, ó, certo? O senhor deve ser um indivíduo legal, né? Um grande abraço pro senhor aí. Fica em casa, hein? Fica em casa, não fica aí dando rolê, não, né?
corta a praça, corta a bocha, certo? Corta os bailes, né? A hora agora de ficar o carteado, agora é a hora de ficar em casa, o senhor ainda vai ter tempo muito, né, para desfrutar dos prazeres da vida, beleza? Moçada, coach nada, não tem coach nenhum aqui não, né? Anti-coach, né? Mas vamos lá, gente, chega aqui dos momentos de devaneio. Aqui já se passaram quanto tempo da nossa live, ó, e a gente não sei lá quanto tempo já foi, mas bem, vamos lá. Turma, isso, não deixa não, tá? Pessoal, falávamos aqui então da natureza das revoltas nativistas, né? É importante destacar o seu caráter pontual, né? Em geral não vão defender rompimento com Portugal, não havia ainda o desejo, né? Não havia. É importante destacar aí, né, gente, o iluminismo nesse contexto, ou melhor, um pouco mais para frente, como elemento, como ideologia mobilizadora, né? E eu acho que o iluminismo e os seus desdobramentos é o que, sem dúvida nenhuma, vai caracterizar a principal diferença, né, entre as revoltas nativistas e as revoltas emancipacionistas. Lembrando, né, gente, eu gosto sempre de destacar, né, é importante a gente ser muito claro com os conceitos e com as ideias que nós trabalhamos, perfeito? A ideologia, gente, né, hoje muito se defenestra a ideia de ideologia, se ataca, né? Mas é importante destacar, gente, que não ter uma ideologia, né, é ter uma ideologia. Vamos lembrar sempre que, vivendo em sociedade e nós sendo influenciados por ela e ao mesmo tempo influenciando, você tem que pensar isso, gente, né? O mundo, pessoal, não é a mesma coisa pelo fato de vocês existirem, certo? O mundo seria outro. Não sei se pior, se melhor, né? Não cabe aqui a questão, mas ele não é o mesmo. Por quê? O ser humano, sendo indivíduo e também compondo parte do corpo social, ele move e é movido por ele, certo? E a gente move e é movido por ele, principalmente no campo das ideias. Então, a ideologia nada mais é do que um conjunto de princípios, de ideias que a gente mobiliza, pessoal, para tentar construir, interpretar a realidade, né, e fazer com que pontos de vista prevaleçam. Então, se são pontos de vista que vão prevalecer, outros não vão, certo? Então, o que nós temos aí? Uma disputa, né, pelo poder, muitas vezes sadia, né, outras não. Mas a questão da ideologia ela é importante, porque é a ideia que move a ação, né? E o iluminismo ele pode ser visto, ele pode ser entendido justamente como esse elemento ideológico que promove esse salto, né, gente? Que é um salto significativo. Até então você tinha o que aqui, né? Um desejo mais contido de descontentamento, e aqui não, aqui você está já propondo botar para quebrar mesmo, né, cara? Que você está falando, não, né? O meu desejo é emancipar, né? Enfim, me separar definitivamente de Portugal. Perfeito? O iluminismo ele vai ser importante, a gente vai destacar isso de forma mais aproximada para as próximas aulas, e vocês vão trabalhar isso de forma mais detida na outra frente, né, com o grande e fabuloso Brunão. Beleza, turma? Qualquer coisa, qualquer questão aí, fala na live que a gente para e esclarece as dúvidas de vocês, perfeito? Moçada, vamos lá. A gente deu uma olhada aqui nesses movimentos, nessas manifestações. A gente vai aqui se deter àquelas em que o material de vocês trabalha, né, de forma mais aproximada. Além dessas revoltas vistas aqui, a aclamação de Amador Bueno, a revolta de Beckman e a guerra dos Emboabas. Moçada, vejam como que a coisa que o que vai tangenciando. É importante a gente tentar observar e constatar o que une
não é, esses movimentos aqui. O que une a aclamação de Amador Bueno, a revolta de Beckman e também a Guerra dos Emboabas? Né? O que vai promover, o que provoca esse tipo de... né, quais são as intersecções observadas entre esses movimentos aí, perfeito? Da mesma forma na Guerra dos Mascates e também a revolta de Vila Rica. Turma, um ponto que toca todos esses movimentos é uma insatisfação que a gente consegue observar cada vez mais crescente, né, com a atividade, né, com a presença dos portugueses. Né? Insatisfação essa, gente, que não havia ainda sido mobilizada, organizada, né, estruturada de uma forma clara como ela vai ser feita, por exemplo, na Inconfidência Mineira, uma Conjuração Baiana. Até porque nesses movimentos você vai ter também o que aí atuando? A influência da Revolução Francesa, a influência da independência das 13 colônias e do próprio iluminismo, né? Que serão aí instrumentos que vão modelar, não é, essa insatisfação. Nesse contexto aqui isso ainda estava ausente. Porém, já havia essa insatisfação, ela já estava aqui bastante expressa e estabelecida. No caso aqui da Guerra dos Mascates, gente, vamos lembrar, né, para quem viu a outra live, eu falei aqui na revolta de Beckman, lá no Maranhão, que havia um descontentamento com relação à ação da coroa portuguesa, principalmente em virtude da ação da Companhia de Comércio que estava na mão dos portugueses. Então é importante lembrar, viu, gente, que no caso do Norte e do Nordeste, nós teremos uma presença massiva dos portugueses na atividade comercial e isso vai promover descontentamento com a elite colonial. Isso fica estabelecido, gente, aqui na Guerra dos Mascates. Né? A mascate, para quem não sabe, é o caixeiro viajante, é aquela pessoa que hoje em dia está mais em desuso, mas eu lembro quando eu era criança, no bairro onde eu morava, e também na casa no bairro da minha avó, passavam ali indivíduos, vendedores, pessoas que eles circulavam, né, por cidades mês a mês. Então, por exemplo, esses caras vendiam de tudo, vendia panela, vendia, sabe, capa de sofá, filtro de barro, vendia utensílio de cozinha em geral, e aí você não tinha dinheiro, você parcelava e o cara no outro mês ele passava e ia te cobrando parceladamente. Era um negócio mesmo na boca ali, né, na confiança, né, na boca pura, né, gente? Na saliva, no fio do bigode. Turma, o mascate é justamente isso, aquele que se dedica à venda, ao comércio itinerante, certo? No caso aqui, a Guerra dos Mascates, ela vai se dar em Pernambuco e ela vai expressar, gente, uma oposição a... gente, por favor, aí, ó, na live, Luiz Otávio, né, evitem, vocês acham que, né, lembrando que de otário eu só tenho a cara e o andar, né, gente, então, vocês acham que, por favor, né, contenham-se aí, né, vamos encarar a aula como sendo aula, né, gente, pelo amor de Deus, estamos no 3º ano do ensino médio, né, e não na 5ª série, então, contenham-se, para que não haja nenhum tipo de desagravo mais contundente, certo? Lembrando que tem pessoas, autoridades aí, né, gente, sem dúvida nenhuma, assistindo, né, o que vocês estão postando aí, certo? Bota a mão na consciência. Voltando aqui, moçada, pegando no caso os senhores de engenho de Olinda, os proprietários de terra, né, coloniais, que já tinham, de certa forma, aí uma relação desenvolvida com a localidade, aquele sentimento de pertencimento que eu já abordei, né? E os comerciantes do Recife, gente. Esses comerciantes portugueses que estavam aí se enriquecendo dentro desse contexto. Na verdade, a Guerra dos Mascates ela vai opor tanto a cidade de Olinda
como no caso Recife, nesse momento tentava se emancipar dos olindenses, né? E ao tentar se separar, se emancipar de Olinda, Recife, né, obrigatoriamente deixaria de pagar impostos para aquela comarca, certo? Então veja, uma região cheia de comerciantes com dinheiro que busca a sua emancipação é justamente o quê? Um baque, né, uma fratura significativa para a região que está sofrendo essa emancipação, né? Então a gente tem uma oposição entre senhores de engenho da terra, os locais, e os comerciantes portugueses. Perfeito? Muito obrigado, Luiz Otávio, pela exclusão. Seu comentário indevido. Então nós temos a Guerra dos Mascates e, por fim, moçada, já contemplando a questão, o aspecto da mineração, nós temos a revolta de Vila Rica, né, também conhecida como a revolta de Filipe dos Santos. Quem que foi aí o Filipe dos Santos, pessoal? Justamente a liderança desse movimento. Ele não vai ser, não, igual aqui como foi o Amador Bueno, tá? Aquele cara que foi dado a liderança do movimento, mas ele falou, não quero não, né? O Filipe dos Santos, ele vai liderar, né, esse processo em Minas Gerais. E qual que vai ser o principal motivo, turma, da ocorrência desse movimento aqui? Primeiro, uma insatisfação crescente dos mineiros, né, daqueles dedicados à atividade de extração mineral ante aos impostos crescentes né, colocados aí pela coroa portuguesa. E a gota d'água, né, gente? Aí a situação limite vai ser a criação das casas de fundição, certo? As casas de fundição, vamos lembrar o que elas eram, para tentar evitar o contrabando do ouro em pó. A coroa portuguesa ela estabelece uma regra, né, uma medida, obrigando a que todo o ouro, né, todo o ouro que fosse extraído fosse levado às casas de fundição e fosse, né, feito barretes, fios, enfim, né, o que desse para ser feito com o ouro extraído. E nesse barrete, né, nesse fio, você teria o selo real, porque ali você já cobraria o imposto, proibindo também a circulação de ouro em pó. Perfeito? A população, então, se manifesta contra essa medida. Evidentemente, nós teremos uma reação pronta por parte do Estado português presente no Brasil. Então, aí a gente termina por ter a derrota. Mas, mais uma vez, gente, para além do fato em si, né, o vestibular, eu suponho, ele não vai querer falar quem que foi Filipe dos Santos, né, a Guerra dos Mascates, ela opôs quem. Não, o interessante é a gente entender esses eventos como componentes de um mesmo processo, certo? E para que a gente entenda-os como componentes de um mesmo processo, justamente a gente precisa constatar, observar aonde eles se tocam, quais são as intersecções. E a intersecção principal aqui é uma crescente insatisfação de parte das elites com a presença portuguesa. Perfeito? Querida Yasmin, você pergunta aí, né, quais eram os impostos cobrados sobre o ouro. Volto aqui a esse slide. Ó, aqui embaixo, certo? Nós tivemos, a partir de 1702, né, o estabelecimento da Intendência de Minas. A gente tinha o quinto, perfeito? O quinto, que era, né, o 20% daquilo que era extraído. A gente também vai ter a captação. A captação era uma quantidade de ouro paga por escravo. Se eu não me engano, eram 13 gramas de ouro. Tem aí esse dado no material de vocês. Vocês me corrijam se eu estiver errado. Tá? Então, aquela coisa. Quanto mais escravo eu tenho, mais ouro eu vou retirar. Se eu retiro mais ouro, eu pago mais imposto
também, perfeito? E, posteriormente, aqui, já no período pombalino, a gente vai ter a derrama, certo? A partir de 1750, o terceiro imposto aqui estabelecido vai ser a derrama. A derrama que era, né, o estabelecimento aí de uma cota de 100 arropas de ouro por ano, 1.500 quilos, 1,5 toneladas de ouro por ano, perfeito? Até 1762 isso foi pago. A partir desse momento, a gente observa cada vez mais uma dificuldade de se atingir, né, esse dado aí, essa meta, justamente em virtude, como a gente pode acompanhar aqui nessa imagem ao lado, né, nessa tabela, o declínio da extração de ouro observado aqui a partir dos anos de 1750. Então, Yasmin, basicamente seriam esses, né? O quinto, a captação, oh, meu Deus do céu, aqui da Era Pombalina, aqui esqueci, cara. A 100 arrobas por ano, certo? E a derrama, que seria a cobrança dos impostos em atraso. Ficou claro? Gente, mais alguma? Não, Luísa, não chegava a ser um blefe, era uma medida efetiva. Tanto que a derrama era o quê? Era quase que um confisco, né? Era a cobrança forçada desses impostos, né? Tanto que a derrama, por exemplo, ela era tão presente e tão real que ela vai aumentar, né? Ela vai contribuir para o aumento da insatisfação da população dentro daquela localidade, né? Então, mas veja, a gente também tem que entender, levar em consideração a própria dificuldade de você cobrar isso, né? Em virtude do ouro ser facilmente contrabandeado, mas a derrama ela vai ocorrer e ocorria de forma violenta, não havia diálogo, não. Perfeito? Mais alguma pergunta, turma? Alguém tem mais algum questionamento? Alguém ficou com algum... Quer perguntar mais alguma coisa? Observem também, gente, como esses movimentos aqui, eles vão ocorrer, né, no caso das revoltas nativistas, em situações, em espaços, né, em regiões de economia mais dinamizada, né? Tirando aqui, claro, São Paulo, que era um povoado quase aqui, né, gente, nesse momento. Mas as demais, por exemplo, a Guerra dos Emboabas, Felipe dos Santos, dos Mascates de Beckman vão ocorrer também, né, em contextos, em realidades mais dinâmicas do ponto de vista comercial. Ficou claro? Bem, gente, mais alguma dúvida aí? Mais alguma pergunta? Caso vocês tenham, gente, vai me falando aí. Eu vou pedir para que vocês abram na apostila vamos fazer os exercícios. Exato, Luísa, perfeito, isso mesmo, né? As revoltas nativistas ocorrem bem anteriormente ao processo da Revolução Francesa, sem dúvida nenhuma, perfeito. Ô, gente, eu dei mancada aqui, ó, calma aí. Aqui. Ó, página 310. Vamos lá. Fazer os exercícios. Vou fazer com vocês. Pessoal, até aqui vocês estão conseguindo entender? Estão gostando da live? Manifestem-se aí. Por favor, deixem eu ficar sabendo do que vocês pensam e deixam de pensar, por favor. É importante.
Tranquilo até aqui? Também sinalizem para mim aí, gente, se vocês já estão com o material aberto. Se vocês já conseguiram aí, como eu falei, página... Vocês já estão vendo o gabarito, mas não interessa. Página 310. Obrigado, Miguel. Obrigado, sem dúvida nenhuma, que a aula presencial, né, ela é algo mais, né, sem dúvida, o calor humano ele é insubstituível, né, gente? Mas há toda uma tática aqui. Eu coloquei a lamparina aqui do lado, ó, porque veja, ó, olha só o que acontece. A luz aqui do meu escritório tá ligada, a luz do dia tá lá fora, e olha só o que acontece se eu desligar essa luz aqui, ó. Tá vendo, cara? Meu, fica uma escuridão, entende? Então há todo aqui um perfil. Bom também que eu tenho em casa uma fotógrafa, né, gente, que aí me dá uns toques de iluminação e tal. Ela tá me ajudando bastante aqui a montar essa situação, né? Pra ficar... Olha lá, os caras aí, ó. Calor humano. Não, calor humano, meu jovem, é a presença, entendeu? Humano, você está querendo me constranger novamente, me deixar vermelho, né? Você está querendo me sacanear, né? Eu vou anotar o seu nome aqui, Miguel, né? E vou lembrar na hora da prova, sem dúvida nenhuma, né? Todos vão pagar. Gente, estão vendo aí? Sumiu? Sumiu ou voltou? Estão vendo? Tá bom. Vamos lá, ó. Tá acabando já. Gente, da fabulosa Estadual do Ceará. Ocorridos entre os meados do século XVII até as primeiras décadas do século XVIII, os movimentos nativistas apresentam-se como os primeiros sinais de uma crise do sistema colonial. Sobre esses movimentos, é correto afirmar que tinham como principal objetivo a separação política entre a colônia e a metrópole? Não, né, turma? Né? A natureza desses movimentos não vai ser de emancipação, não vai ser de separação. Isso aí somente com a conjuração baiana e com a Inconfidência Mineira a gente já descarta a A como sendo a correta. B, em Minas Gerais com a Guerra dos Emboabas e a revolta de Felipe dos Santos, no Maranhão com a revolta dos Beckman, em Pernambuco com a insurreição pernambucana e a Guerra dos Mascates, aparecem as divergências entre os interesses dos colonos e os da metrópole. Ô, turma, essa aqui é bem decorebinha, viu, cara? Essa questão aqui deve ser mais antiguinha, né? Esse tipo de questão tá cada vez mais em desuso. A insurreição pernambucana, ela foi no contexto de expulsão dos holandeses daqui, né? Vamos deixar em aberto, né? Eu estou aqui em dúvida. Mas, não, olha, já dando uma passada de olho na C e na D, só pode ser a B. Mas vamos lá. C. Ocorreram somente em locais que vivenciavam crises econômicas com o Rio Grande do Sul, Revolução Farroupilha e a Revolução Pernambucana de 1817. Não, né, gente? Isso aqui já é num outro contexto, século XIX. A Revolução Pernambucana vai ocorrer no período joanino e a Revolução Farroupilha entre o período regencial e o segundo reinado, perfeito? E a D, somente a Confederação do Equador, ocorrida no Nordeste brasileiro, pode ser tomada como legítimo movimento nativista, uma vez que não pretendia separação política em relação a Portugal, mas somente maior autonomia administrativa. Não, né, gente? A Confederação do Equador ela vai acontecer lá em 1824, vai ser o primeiro movimento político contestatório ao primeiro reinado de Dom Pedro I, então a gente assinala aqui a B, perfeito? Apesar de, como eu falei, gente, de cobrar mais memorização, né, ela não permite muita mobilização fora da memória. E, como eu disse, esse tipo de alternativa aqui eu tenho observado que está cada vez mais em desuso, mas a gente assinala justamente a B, que foram os movimentos que nós apreciamos em nossa aula, perfeito? Alternativa B,
a correta. Ficou alguma dúvida aí, turma? Alguma pergunta? Manifestem-se. Tranquilo? É a B. É a B, gente. Aqui, ó. Gabarito B de bisteca, certo? Bistequinha, certo? Feita na chapa, assim, ó. Pô, deliciosa, certo? Dá para fazer em casa ainda na quarentena. Correto? Então, nós. Vamos lá para 2. Da ISPM, Escola Superior de Propaganda e Marketing, Publicidade e Marketing, Propaganda e Marketing, Pirotecnia e Marketing, Palhaçada e Marketing, alguma coisa esse P significa, gente, eu não sei, eu acho que é publicidade ou propaganda, não sei. Vamos lá, ó, à medida que o século chegava ao fim, agravava-se a tensão entre os comerciantes portugueses residentes em Recife e os produtores luso-brasileiros. Esse atrito assumiu a forma de uma contenda municipal entre Recife e Olinda, ou seja, entre o credor urbano e o devedor rural. Olinda era a principal cidade de Pernambuco e sediava as principais instituições locais. Lá os senhores de engenho tinham suas casas. Por outro lado, o porto de Recife, a poucos quilômetros de distância, era o principal local do embarque das exportações de açúcar da capitania. A tensão mencionada no texto contribui para desencadear qual das rebeliões coloniais citadas a seguir, gente? A conhecida a Guerra dos Mascates, pessoal. A Aclamador de Amador Bueno da Ribeira vai rolar em São Paulo. A revolta de Beckman vai acontecer lá no Maranhão. A Guerra dos Emboabas e a revolta de Felipe dos Santos em Minas Gerais. Só nos resta aqui assinalar a alternativa C de churrasquinho, que dá para ser feito no grill elétrico, como eu faço aqui no apartamento. Fica, ó, divino, da hora. De coração ainda, viu, gente? Coração de galinha, ó. Uma delícia. Sensacional. Perfeito? Turma. Um pouquinho antes da aula eu comi um pedaço de brownie que minha esposa fez aqui, que tá uma delícia, então eu estou de boa, mas daqui a pouco eu vou almoçar, né? Moçada, alguém tem mais alguma dúvida, gente? Alguém tem mais alguma pergunta, algum questionamento? Quer fazer mais algum comentário? Vocês gostaram da live? Acham melhor? Eu considero ser melhor assim do que a aula gravada. Eu acho que é mais assim, permite uma maior interação com vocês, né? Eu gostei. Semana que vem a gente não tem aula em virtude do feriado, né, moçada? Mas eu acho, né? Porque é feriado, igual o moleque falou lá, né, do curso, o Matheus falou, estamos de feriado foi umas 3 semanas, né, cara? Só tá em casa, só. Mas estamos aqui para apresentar um conteúdo cada vez melhor e mais dinâmico para vocês. Moçada, mais uma vez, reitero, o feedback é importante, tá? E que bom que vocês gostaram. Vou encerrando ela aqui, então, e vou subir lá esse vídeo para os desavisados, né, que não conseguiram assistir aqui. Firmeza, gente? Ó, um beijão e é nóis. Qualquer coisa, tamo lá no WhatsApp, tá ok? Tchau, tchau.